A paz do Senhor, irmãos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus. E vamos falar dessa vez sobre as 7 trombetas do Apocalipse. E vamos também dar uma ênfase na 7ª trombeta. Já coloquei o texto de Apocalipse capítulo 8, versos 1 e 2, para nós estudarmos. É quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então, nós sabemos aí já de onde surgem as 7 trombetas, que é no 7º selo. Nós temos aí as trombetas, eu coloquei aqui somente as 6 primeiras, nós vamos fazer um panorama das 6 primeiras trombetas. E vamos dar uma ênfase maior na 7ª trombeta, que é um objeto de estudo, de muito debate sobre a 7ª trombeta. E eu quero mostrar o padrão das 7 trombetas nesse estudo. E vou mostrar esse padrão no primeiro momento das 6 primeiras trombetas, que são as trombetas de juízo, a partir do 7º selo, na abertura do 7º selo. Amém? E aqui no verso 13, já coloquei aqui, Apocalipse capítulo 8, verso 13, Vou ler rapidamente, até para que os irmãos já acostumados com o canal, sabe que a marcação que eu faço nos textos. E olhei e vi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então a gente tem aqui uma divisão nas trombetas. Primeiro tocam 4 trombetas e depois mais 3, a 5ª, a 6ª e a 7ª. Então eu queria estabelecer esse padrão para que os irmãos entendam que a gente não pode analisar a 7ª trombeta fora do contexto das outras 6. Então vamos fazer um pequeno panorama dessas 6 primeiras trombetas. Tocam as 4 primeiras, Eu fiz o destaquezinho em laranja. Os irmãos que já estão acostumados com o canal, a parte branca a gente comenta muito pouco. Eu faço análise numa parte mais amarela. Em laranja também a gente não vai comentar, vai falar muito superficialmente, e vamos fazer o comentário nos textos que estão em destaque amarelo. Então essa parte aqui está laranja, então a gente não vai fazer o comentário especificamente desses textos em destaque, mas sim em amarelo. Então a gente tem aqui as 4 primeiras trombetas, e está ali saraiva e fogo misturado com sangue. Na segunda trombeta a gente tem um meteoro, provavelmente, que cai no mar, foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e torna a terça parte do mar em sangue. Na terceira trombeta também, uma grande estrela ardendo como uma tocha caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então nós temos aí provavelmente um outro meteoro. E nós temos na 4ª trombeta, que é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que elas se escurecessem. Então nós temos as 3 primeiras trombetas de juízo sobre a terra e sobre a água, e a 4ª no juízo sobre os céus, o céu cósmico, sol, lua e estrelas, o céu cósmico. Na 5ª e 6ª trombeta começam os 3 ais, que são para a 5ª, 6ª e 7ª trombeta. Então a gente já vê aqui um padrão. E vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra. E aqui já começa um mover, meio que espiritual, um outro tipo de juízo, É uma chave do poço do abismo, e sobe umas criaturas, dentro do texto. É claro que tem que ser analisado. A gente não vai mencionar os textos em branco, a gente não vai fazer uma análise profunda, vai passar bem superficialmente. E a 6ª trombeta também são soltos 4 anjos, e que haviam sido preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Eu queria chamar a atenção nessa primeira parte do estudo, que eu coloquei ali 5 meses, já vou explicar.
Porque na quinta trombeta, que é o primeiro ai do verso 13 do capítulo 8 que a gente colocou ali, do lado ali do livrinho, que tem se destacando o sétimo selo. Por que eu coloquei ali 5 meses? Porque é um período que provavelmente é um mínimo de 5 meses entre a quinta trombeta e a sexta. Por quê? Porque quando se toca a quinta trombeta, a Bíblia diz que esses seres gafanhotos, eles atormentarão os homens por 5 meses e eles buscarão a morte não será encontrada. Só que na sexta trombeta, aqueles anjos que foram preparados para aquela data, para aquela hora, para aquele dia, para aquele ano, né, eles vão matar a terça parte dos homens. Então, temos claramente um período de no mínimo 5 meses entre a quinta trombeta e a sexta trombeta, o que mostra claramente que há um período entre as trombetas. Elas não são tocadas em um único momento, mesmo porque quando se toca a sexta trombeta, num dos versos é apontado que logo vem o outro ai, ou seja, eis que cedo vem um outro ai, ou seja, a sétima trombeta. Então, assim, existe um período entre uma trombeta e outra. Então, na quinta trombeta para a sexta, fica muito claro esse período, porque de 5 meses a morte não vai ser encontrada, mas na sexta trombeta os anjos vão matar a terça parte dos homens. Esses anjos, vou colocar aqui uma curiosidade, a palavra presos, né, também a gente não vai mencionar muito a fundo, é como se fossem atados. E essa palavra é a mesma utilizada para as ataduras dos mortos. Então, a mesmo sentido. Então, esses anjos eles são atados como mortos, né? Então, eles foram preparados para aquele dia, para aquela hora, para aquele mês, né? Para aquele ano. Então, esses anjos eles são anjos que vão matar a terça parte dos homens que não estavam conseguindo morrer porque a morte não foi encontrada. Então, existe um período ali, no mínimo 5 meses entre uma trombeta e outra. Então, da quinta para sexta, né? Então, eu já deixei claro esse padrão, para que os irmãos vejam, né, que existe um padrão de juízo em 6 trombetas. Então, vamos fazer uma análise mais a fundo da sétima trombeta. Eu queria deixar aqui, nós vamos voltar numa figura muito parecida com essa aqui, das trombetas, incluindo a sétima trombeta. Mas antes a gente precisa aprofundar um pouco mais, amém? E para estudarmos a sétima trombeta, temos que ler 2 textos, em Apocalipse mesmo, né? Que é o Apocalipse capítulo 10, verso 5 ao 7, né? E Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao 19. Já fiz a marcação para os irmãos, né? Os textos em amarelo, nós vamos estudar mais a fundo. Os textos em branco vamos passar brevemente. E eu coloquei lá embaixo, né, na última frase ali, houve relâmpagos, vozes, trovões, e terremoto e grande saraivada. Irmãos já perceberam que está na mesma cor das trombetas, da primeira à sexta trombeta, que é o padrão, já vão identificando o padrãozinho, que é o padrão de juízo, que eu coloquei nas trombetas. Então vamos fazer a análise primeiro do Apocalipse capítulo 10, do 5 ao 7. Vamos fazer a análise dos textos que estão em amarelo. Depois, os textos que estão em azul, nós também vamos falar. Vamos falar como se quando eles se transformarem em amarelos, como os irmãos já estão acostumados aqui no canal. Então vamos analisar aqui esses primeiros textos. E quero dizer aos irmãos que prestem um pouco de atenção, porque é complexo, mas não é tão difícil de se compreender. Então é necessário que os irmãos prestem atenção. Esse vídeo talvez fique um pouco mais longo do que os demais, mas é necessário que a gente não se perca muito no entendimento, amém? Vamos analisar Apocalipse capítulo 10 e também o capítulo 11 também, de 15 a 19. Primeiro, o verso 5 ao 7 do capítulo 10, amém? Então vamos fazer essa análise aqui agora. O texto, eu vou fazer logo a marcação das frases principais que nós precisamos entender. O anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora.
Então, esse texto a gente vai fazer essa análise. E depois também, né, sobre o mistério de Deus e sobre os profetas. Mas vamos analisar primeiro esses textos que eu fiz o destaque. E como eu sempre digo nos estudos, a gente não consegue identificar, estudar Apocalipse, estudar a escatologia, sem entender simbologia e sem estudar os profetas. Se a gente não estudar os profetas e a simbologia dos profetas, fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Você vai entender, certamente você vai entender no seu estudo que você vai conseguir compreender. Então, esse nosso estudo, como quem está acostumado no canal, que é para você também estudar, amém, irmãos? Vamos ler Daniel capítulo 12. E eu também já fiz as marcações para ajudar os irmãos a identificar os textos, amém? Olha só, a pergunta que nós fazemos no capítulo 10, nos versos 5 a 7, já foi feita pelo profeta Daniel. Então, qual é a dúvida que nós temos quando a gente lê esse capítulo 10? Esse anjo que levanta a mão, que jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que não vai haver mais demora. Demora o quê? Que demora é essa? Que tempo é esse que está demorando? E o que é esse intervalo dessa demora? Essa pergunta já foi feita. E é o profeta Daniel quem pergunta. Olha o texto. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só, que interessante. Vamos fazer um outro destaque aqui no livro de Daniel. Você já consegue identificar? Você já consegue identificar o que João viu? O que Daniel também viu? É a mesma visão que teve Daniel. João faz referência, ele tem a mesma visão que Daniel teve, o profeta Daniel teve. E nessa visão é que a gente vai conseguir compreender o que João estava mencionando de fato. Então, quando a gente começa a fazer essa comparação textual, a gente entende que João viu algo muito semelhante ao que Daniel viu. E Daniel fez as perguntas. Então, quando João tem a visão do Apocalipse capítulo 10, no verso 5 ao 7, ele está colocando uma visão que ele realmente viu, mas que também foi vista pelo profeta Daniel. E olha só a resposta à pergunta de Daniel. Olha a pergunta dele. Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Então, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? É a pergunta. E o anjo, assim como João viu, o anjo levantou a mão e jurou por aqueles que vivem pelos séculos dos séculos. O anjo jurou, na visão de Daniel, por aquele que vive eternamente. É o mesmo contexto. E disse o seguinte, que isso era para 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ora, nós sabemos que isso são 3 anos e meio. Então, quando a gente começa a fazer essa referência, muito semelhante a quem viu o estudo sobre as 2 testemunhas, a pergunta do profeta Zacarias. Quem assistiu ao vídeo das 2 testemunhas, percebe que há um padrão profético sendo executado ao longo da história. E o Apocalipse, ele, assim como Zacarias fez as perguntas, Daniel faz também as perguntas. E existe um padrão também de entendimento dos profetas. Zacarias, quem viu o vídeo lá das testemunhas, Zacarias pergunta 3 vezes, porque ele não entende. Só tem a resposta, o entendimento na 3ª vez que ele pergunta. E o mesmo acontece com o profeta Daniel, olha só. Faz a marcação do tempo, o anjo coloca ali, só para a gente marcar aqui. E o que acontece com o profeta Daniel? No verso 8 do mesmo capítulo, na sequência, eu separei os textos para facilitar o entendimento. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso perguntei. Ou seja, ele havia feito a pergunta, ele perguntei ao homem vestido de linho, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas. Dei um destaque ali, destas maravilhas, porque não é uma maravilha, são muitas maravilhas. É importante, por isso que eu dou destaque. E o anjo responde 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Como ele já havia falado com Daniel anteriormente.
Mas Daniel não entendeu. Por quê? Porque ele estava falando, se referindo ao capítulo 11 também, incluindo o capítulo 11. E agora com essa resposta de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então Daniel não entendeu e perguntou novamente: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele fala assim: vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Então, olha só o que acontece. Muitos serão purificados, embranquecerão e serão provados. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. É a resposta do anjo. Então, isso não pode se referir a um único dia, a um único momento. Isso está se referindo a um período grande, que é de 3 anos e meio. Então, quando a gente coloca dessa forma, porque assim, muitos afirmam que é um único evento, mas não é um único evento que acontece aqui. Aqui é um período, dentro do contexto de Daniel capítulo 12, você percebe que o anjo está dando uma resposta a ele de um período grande, de 3 anos e meio, nitidamente. E a gente vai fazendo essa ligação. Olha o que o anjo fala para ele. Olha a pergunta que ele faz primeiro. Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E aí o anjo responde nitidamente, e desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, o que nós vemos aqui? Você que está se perguntando nesse momento, que já leu, né, o texto, deixei bastante tempo para você ler, você meditar. Não são 1260, são 1290. É uma outra questão, esses 30 dias a mais. E também ainda menciono 1335 dias. Eu não vou entrar nessa questão. Eu vou colocar, porque acontece a última parte da primeira ressurreição, a implantação do milênio. Então, a partir daqui, né, após a segunda metade da tribulação, os últimos 3 anos e meio, a gente tem aí um período de ressurreição e de implantação do milênio. Então a gente não vai entrar nessa questão agora, mas eu quero destacar que o anjo está se referindo em profeta Daniel, capítulo 12, de um período de 3 anos e meio. 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse período é que vão acontecer a purificação de muitas pessoas, embranquecimento de muitos, aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, as vestimentas embranquecidas, né, pelo sangue do Cordeiro. Muitos serão provados, aquela provação de quem aceitar a marca da besta ou não. E os ímpios vão proceder impiamente, ou seja, nesse período os ímpios procederão impiamente e eles não vão entender o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. O que são esses sábios também? No Antigo Testamento tem uma descrição clara, nítida de quem são esses sábios. Então todos nós sabemos que é o povo de Israel. O próprio anjo, no versículo 7, ele já diz, e quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, quem é o povo santo? Israel. Cumprir-se-ão todas essas coisas. E esse período em que Daniel se refere é o período que o anjo dá a resposta para ele, é o período de 3 anos e meio, a última metade da grande tribulação. Fica claro quando o anjo diz que é desde o tempo em que o holocausto contínuo será tirado e estabelecida a abominação desoladora. Então, nitidamente, o que nós temos aqui, o que é essa demora, é os 3 anos e meio, os 1260 dias, mas aqui está como 1290 em relação a um período a mais de 30 dias, não vamos entrar nesse mérito agora, mas está nítido que não haverá mais demora para quê? Para chegar o período da ira do Senhor, dos 3 anos e meio. Esse é o período. Então, quando a gente entende o que está dizendo o capítulo 10, do verso 5 ao 7, está fazendo uma referência claríssima ao capítulo 12 do profeta Daniel. Amém, irmãos? Não terminamos o estudo ainda, nós vamos falar sobre o mistério de Deus e os profetas. Então, esse estudo vai ficar um pouquinho mais longo mesmo que o habitual. Amém? Então, tendo analisado esse texto, esses textos que a gente já analisou do 5 ao 7 aqui, com algumas passagens, e agora vamos falar do mistério de Deus e os profetas. Os textos em branco a gente já analisou, certamente você já compreendeu o que está se falando. Então vamos analisar agora o que é esse mistério de Deus.
Esse mistério de Deus, obviamente, é o que a gente já apontou, já fizemos o apontamento, né, que é o período da ira do Senhor. Por quê? Porque foi anunciado aos profetas. Então as pessoas tentam colocar a igreja e até o arrebatamento nesse mistério de Deus. Mas o mistério de Deus ele foi anunciado aos profetas. Então não tem como ser o arrebatamento ou algo relacionado à igreja, porque a igreja não foi revelada aos profetas. Vamos ler Efésios, já botei o texto em Efésios aqui. Como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras, vos escrevi, pelo que, quando ledes, podereis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. Agora, vamos analisar a palavra agora? Botei a referência aqui para você. Neste tempo, o presente, agora, a igreja foi revelada no tempo apostólico. Todo o mistério revelado sobre a igreja, tudo que envolve a igreja, não foi mostrado no Antigo Testamento. Não foi. Foi revelado aos apóstolos de Cristo, os profetas no Espírito. No Espírito, aos seus santos apóstolos e profetas. No Espírito Santo, revelado pelo Espírito Santo. Não bastando, vamos ver Colossenses. Outro texto que fala muito claro que as outras gerações, nos séculos passados, não tinham essa revelação. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta de aflições de Cristo por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora, olha só, neste tempo, o presente, agora foi manifesto aos seus santos. Olha só, esse mistério que é a igreja e tudo que envolve a igreja não cabe dentro desse mistério de Deus que foi anunciado aos profetas. Não tem como ser algo relacionado à igreja, tampouco o arrebatamento. Então, nesse texto a gente já consegue entender. E vamos continuar falando também sobre os profetas. Se foi revelado aos profetas, está nos profetas, certo? Então vamos olhar o texto. Eu fiz ali um destaque em amarelo, né? Não vamos mais falar da demora, sobre o anjo, nada disso. Vamos nem falar sobre o mistério de Deus, vamos falar sobre os profetas. Olha só, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, olha só, o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Sofonias capítulo 1, do verso 14 e 15. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Eila, amarga é a voz do dia do Senhor. Olha só como é que o profeta Sofonias ele é muito preciso no que está escrito em Apocalipse. Quando João faz a menção, as palavras elas não estão ali à toa. Não é uma coincidência que essas palavras estão ali. Não é um jogo de palavras qualquer. Essa escritura ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando Sofonias fala que é a voz do dia do Senhor, nos dias da voz do sétimo anjo, então já tem ali uma ligação. Obadias, eu coloquei os dois profetas menores para que os irmãos entendam que temos que estudar os profetas. Porquanto o dia do Senhor está perto. Olha só, juntamente com Sofonias, Obadias também está falando sobre a proximidade do dia do Senhor. Está falando da ira. Isso tudo foi revelado aos profetas. Aí eu coloquei também dois profetas maiores, Isaías e Jeremias. Por amor do meu nome, retardo a minha ira. Não lembra a demora? Não haveria mais demora. Por quê? Deus retardou. E por que Deus retardou? Por que da demora? Por causa do meu louvor, me contendo para contigo, para que eu não te extermine. Olha só o que o profeta Isaías coloca. Olha o profeta Jeremias também, muito preciso nas palavras. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem.
Olha só, esse texto de Jeremias é muito profundo, que as taças da ira, a partir da segunda metade, são derramadas, a ira é derramada. Então Jeremias ele entende exatamente isso que Deus está falando da ira. Então eu já deixei esse texto para os irmãos lerem, e também coloquei embaixo ali Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Abacuque e Zacarias, para que os irmãos entendam que todos esses profetas tiveram revelação da ira do Senhor, desse mistério de Deus, e foram zombados porque muitos não creram nesses profetas. Mas muitos santos também creram nesses profetas. Então, eles vão receber o galardão. Quando? Quando a ira do Senhor acontecer. Então, é isso que nós temos que compreender. Então, você entendendo isso, no capítulo 10, no verso 5 ao 7, vai ficar muito mais fácil de você entender os versos seguintes. Nós já analisamos o capítulo 10, do verso 5 ao 7, ficou em texto em branco, né, com a letra branca. E agora vamos analisar o capítulo 11. Sabendo que nós analisamos no capítulo 10, do verso 5 ao 7, agora vai ficar muito mais fácil de você compreender os textos do verso 15 ao 19 do capítulo 11. Vai ficar muito mais fácil. Então, assim, é por isso que eu digo que a gente precisa entender a simbologia, entender qual a ligação profética, para que a gente consiga fazer a ligação. Então, vai ficar muito mais fácil para a gente compreender agora. Os irmãos vão compreender, vão ver claramente, vão ver nitidamente o que está acontecendo. Olha só. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Espera lá, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor? Desde quando o reino do mundo não é do nosso Senhor? Sempre foi do nosso Senhor. O que está acontecendo aqui é um anúncio de algo que está por vir. Isso está acontecendo no céu. Isso é no céu, é um anúncio, está ligado ao capítulo 19 de Apocalipse. Mas isso é um anúncio que está acontecendo no céu. Então, temos que ter isso em mente. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Irmãos, toda vez que aparece 24 anciãos, é porque são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, que são a composição da sala do trono, que adoram a Deus, que se prostram diante de Deus com seu rosto e adoram a Deus. E é uma composição de Israel e igreja. Então, quando aparecem os 24 anciãos, é porque não só os patriarcas estão com o Senhor, como também a igreja, ou seja, a igreja já está no céu. Isso, os 24 anciãos aparecem lá no início de Apocalipse. Então, isso demonstra que a igreja já está no céu. Simples assim, irmãos. Não tem muito do que tirar desse texto. Então, seguindo aqui, para que o vídeo não fique muito longo, né? Graças te damos, ó Senhor, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tens tomado o teu grande poder e começaste a reinar. Então, quando você já vai entendendo isso do texto que nós analisamos anteriormente, já vai ficando mais claro para você. Ó, iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira. Ora, o que tu está se falando aqui agora? Está se falando exatamente do que está descrito no capítulo 10, do verso 5 ao 7, de que está vindo a ira do Senhor. Aquele período de 3 anos e meio, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, julgados os mortos. A igreja estará no tribunal bema de Cristo. A igreja estará no tribunal bema de Cristo. Então, isso vai estar acontecendo no céu. E quando terminar o período da ira, teremos o final da primeira ressurreição. Então, isso tem que ser compreendido, né? A recompensa aos teus servos, os profetas e aos santos, ou seja, aqueles que quando terminar o período da ira, o período de 3 anos e meio, que está vindo a ira do Senhor, que é um período de 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que foi explicado lá no capítulo 12 do profeta Daniel, que é o que está vindo agora. Então, isso é que o texto está dizendo.
Isso que teme ao teu nome, pequenos e grandes, tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. Certamente no céu tem um templo, né? O João acaba vendo aqui, e na terra é uma sombra, né? Daquilo que tem no céu. E eu queria chamar a tua atenção agora, essa parte do santuário de Deus que se abre é bem importante. A gente não vou conseguir falar, senão o vídeo vai ficar muito mais longo, né? Tem algumas coisas para falar aqui, eu não quero fazer esse vídeo em duas partes, vai ficar um pouquinho mais longo. Então eu quero que os irmãos entendam que não tem como falar tudo, né? Então são coisas importantes que estão em branco, mas a gente vai passar muito brevemente. Eu queria dar destaque aqui a esse texto que eu coloquei em laranja: e houve relâmpagos, vozes e trovões e terremotos e grande saraivada. Então olha só, tá claro no texto que o que vem não é nada relacionado à igreja. O mistério de Deus não é nada relacionado à igreja, nem um pouco, passa longe disso, né? Então o que acontece? Eu quero dar aqui outros dois textos onde tem a mesma coisa. Houve relâmpago, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Existe um padrão profético, né? Quando se finda os seis primeiros selos, o que nós temos no capítulo 8, no verso 5? Olha o que diz: e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Olha o que acontece quando se encerra as 7 trombetas. Houve relâmpago, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Agora, olha no capítulo 16, no verso 18, o que acontece quando se encerra as taças. E houve relâmpago, vozes e trovões. Houve também um grande terremoto, o qual nunca houvera desde que há homens sobre a terra, terremoto tão forte quão grande. Então, olha o que acontece. Existe um padrão profético. Quando se fecha 6 selos, você ouve trovões, vozes e relâmpagos. Quando se fecham as 7 trombetas, houve relâmpago, vozes e trovões. E quando se encerram as 7 taças, houve-se relâmpago, vozes e trovões. Existe um padrão profético aqui, que não pode ser desconsiderado. São etapas, existem espaços, existem períodos de tempo para cada uma delas. Então, não acontece tudo de uma vez. Existe um período de tempo, é por isso que são 7 anos da tribulação. E o período de 3 anos e meio final é a grande tribulação. Então, isso que nós temos que compreender. Agora, vamos, só para marcar aqui no texto, né, no final do capítulo 11, no verso 19, fim das 7 trombetas, que a gente está estudando nesse vídeo, as 7 trombetas de Apocalipse, com ênfase na 7ª trombeta, para dar um estudo um pouco maior, né, para a 7ª trombeta. No capítulo 8, no verso 5, é quando se finda os 6 primeiros selos. Então nós temos ali um período se fechando. E no capítulo 16, não vamos falar das taças, vamos falar só das trombetas, mas você vê que é um período onde se terminam as 7 taças. Então eu quero mostrar para os irmãos agora que são os padrões que estão aqui, né? Eu falei que lá no início do vídeo ia colocar a questão das 7 trombetas, né, de um modelo muito semelhante. E aqui eu coloco, ó, nas 4 primeiras, né, você vê saraiva e fogo misturado com sangue, um mar como que um grande monte ardendo em fogo, caindo no mar, foi lançado no mar. Na terceira, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes. Na quarta trombeta, ferida a terça parte do sol, terça parte da lua, terça parte das estrelas, e da quinta até a 7ª, né, que são os 3 últimos ai. Então você vê na quinta trombeta uma estrela que do céu caíra sobre a terra. Aí você vê na 6ª trombeta foram soltos 4 anjos para matar a terça parte dos homens. E na 7ª trombeta houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Algo muito parecido com a primeira trombeta, mas que não foi só uma saraivada, foi uma grande saraivada. Então aqui a gente já consegue compreender o que está acontecendo. Então
A gente já vê que há um padrão profético. Você consegue fazer essa relação de que não há nenhum mistério de Deus envolvendo a igreja, né? O mistério da igreja é um outro mistério. As trombetas, existem um padrão de juízo, um padrão profético, são 3 vezes mencionadas, relâmpago, vozes e trovões, encerrando sessões que acontecem dentro do livro de Apocalipse. Ok? Então espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, né? Não esqueça de curtir o vídeo. Um abraço a todos, fiquem na paz.